E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria o marco legal do combate ao crime organizado. Foram 370 votos a favor, 110 contra e 3 abstenções. A proposta avança como uma vitória do presidente da Câmara, Hugo Motta, e do relator, Guilherme Derrite, que mantiveram a votação mesmo sem acordo com o governo. O texto segue agora para o Senado. E para detalhar todos os trâmites deste projeto, nós recebemos no estúdio de Oeste Sem Filtro, Guilherme Derrite. Muito boa noite, seja bem-vindo. Eu estava com uma dúvida aqui, então aproveito para tirá-la ao vivo. Se eu chamo de secretário ou de deputado, que o senhor está licenciado do cargo de secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, agora está como deputado. Como é que o senhor prefere ser chamado? Chama de Derrite, que não tem erro. Eu deixei Derrite aqui, Boa. Mas o senhor está como deputado. Ou Derrite ou capitão. Capitão eu nunca vou deixar de ser, né? Não, chama de Derrite, por favor. Mas eu estou deputado até semana que vem, quando deve publicar em Diário Oficial meu retorno para a Secretaria de Segurança Pública. Então, seguimos com deputado / capitão / Derrite. Pois é. Bom, Derrite, acompanhamos aqui toda a sua saga desde que o senhor foi indicado como relator para esse projeto. Inegável aí que essa lei trouxe vários avanços, principalmente na questão do aumento de penas e no endurecimento do tratamento dos criminosos, que a gente pode tocar nesse assunto com mais detalhes. Mas eu queria entender e queria ouvi-lo como é que o senhor responde às críticas, porque era uma bandeira do senhor a questão da equiparação de facções criminosas a grupos terroristas. E isso foi retirado do projeto. Como é que o senhor responde às críticas de que teria havido um recuo ou uma concessão por parte do senhor ali em relação a especificamente esse tema? E se o senhor acha que ele pode voltar à mesa oportunamente num outro momento, ou inclusive até no Senado, né, quando esse projeto vai ser novamente reavaliado? Bom, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Eu queria dizer o seguinte, foi uma estratégia usada a gente criar uma lei autônoma estabelecendo o marco legal do combate ao crime organizado, porque a chance da lei sendo tratada e colocada dentro da lei antiterrorismo, a lei 13.260 de 2016, a chance era muito grande de ela ser enterrada no Senado Federal. E mais, de a constitucionalidade dela ser declarada inconstitucional no Poder Judiciário, a gente sabe do que a gente está falando. Nesse contexto, a estratégia usada foi, vamos criar uma lei autônoma, mais dura do que a lei antiterrorismo, inclusive, porque a legislação, quem comete um ato terrorista no Brasil pode ser punido de 12 a 30 anos. Pelo marco legal do combate ao crime organizado, pode ser punido de 20 a 66 anos de prisão. Então, nesse momento, em que pese eu acreditar, sim, que a soberania nacional em alguns territórios está sendo contestada e que membros de organizações criminosas deveriam, sim, para algumas condutas típicas, serem classificados como atos terroristas, mas é dentro da política do possível e sabendo que a chance de ser enterrada no Senado e declarada inconstitucional na Suprema Corte era muito grande, a estratégia foi criar um marco, uma lei autônoma, sem retroceder 1 milímetro no endurecimento das penas, no endurecimento para líderes dessas organizações criminosas que passam a cumprir pena direto no sistema penal federal a partir da sanção dessa legislação, que no presídio federal não tem direito à visita íntima, auxílio-reclusão, toda a visita é monitorada, inclusive com os advogados. Então, a legislação muito dura, é muito eficaz também, e ampliei exponencialmente o projeto fraquíssimo que veio do governo federal, o PL 5582, que eles chamaram de PL antifacção, e a gente denominou um marco legal do combate ao crime organizado, na parte da descapitalização de bens das empresas que fazem a lavagem de dinheiro do crime organizado. E um ponto fundamental, que eles nem tocaram no assunto, foi com o regime de cumprimento da pena. O projeto do governo não falava absolutamente nada. O nosso é, no mínimo, 70% em regime fechado. Lembrando que a lei mais rígida do ordenamento jurídico nosso é a lei de crimes hediondos, que prevê 40% do regime fechado. Além de eu criar 11 novos tipos penais, eu não, a Câmara, os 370 deputados criaram, exceto 110 que votaram a favor do crime organizado. Além de criar 11 tipos autônomos, a gente fez a previsão de 70% em regime fechado e ainda fiz a menção. E os crimes hediondos, que eram 40%, agora também 70% no mínimo. E ninguém prestou atenção nisso. Ninguém colocou luz nesse Pode chegar até 85%. Se for reincidente e líder, tem os critérios, vai cumprir 85% em regime fechado. Nós estamos falando aqui
de um líder do Marcola, do Fernandinho Beiramar, que quando condenados a 65 anos, 60 anos de prisão, vai cumprir 85% de regime fechado do sistema penal federal. É a maior ferramenta de desarticulação de liderança de organizações criminosas da história do Congresso Nacional. E aí ficaram falando um monte de besteira, especial ao governo federal, falsas narrativas, espalhando, inclusive nas redes oficiais do governo, que eu estaria tirando prerrogativas de investigação da Polícia Federal. Me apresenta no texto isso, onde está escrito. Enquanto eles ficaram batendo, eu fiquei trabalhando nos bastidores e cada vez mais endurecendo a legislação. E aí eu falei, vamos ver no voto. A gente vai derrotar e vai ser no plenário. Foi o que aconteceu. Deputado, Augusto Nunes estava atentamente aqui te ouvindo, já vou passar a palavra então. Augusto. Entre todas as medidas de IT aprovadas, agora qual foi a mudança mais importante? Eu acho que o principal bojo dessa legislação é trazer o que acontece no mundo real para o mundo penal, para a legislação. Então, o domínio estruturado social que é exercido por essas organizações criminosas, domínio de território, a explosão de caixa eletrônico, a utilização de armamento de uso restrito das Forças Armadas, a utilização de granadas, que já são usadas por essas organizações criminosas, tipificar elas e apresentar um regime de cumprimento de pena diferenciado, além do aumento exponencial das penas, o regime de cumprimento diferenciado, acho que é o ponto principal dessa legislação. Além da correção de alguns absurdos. Quer ver um ponto que ninguém tocou no assunto e eu guardei para falar aqui com vocês, pela consideração que eu tenho, respeito pelo programa? Foi uma questão que o STJ, lamentavelmente, em algumas decisões, entende que um traficante com algumas porções de cocaína, maconha, que está fazendo comércio ilícito de drogas, quando ele está portando um fuzil ou uma pistola 9mm com a numeração suprimida, raspada, ele só usa a arma que é para garantir o comércio ilícito. Ou seja, não pode aplicar o concurso material das penas. Ele é um traficante, então faz de conta que ele está sem arma, ele só está armado para ele garantir a venda da droga. E eu coloquei expressamente no texto a obrigatoriedade do concurso material. Vai responder porte ilegal de arma, vai responder pelo tráfico, acabando com esse... Esse é só um dos pontos, mas são vários pontos que a gente incorporou. Esse 70% do cumprimento do regime, não só para essa legislação, mas também fazendo a menção aos crimes hediondos, então, da lei de crimes hediondos, alguns homicídios qualificados, latrocínio, estupro. Agora, o bandido vai ficar efetivamente preso, tanto de organização criminosa ou quem comete crime hediondo. Deputado, só nesse ponto do cumprimento de pena, eu sei que o Legislativo tem que fazer a sua parte, mas esse é um ponto que pode chegar no Supremo Tribunal Federal, aí até o cumprimento de pena até 85%, porque a gente lembra que na lei de crimes hediondos lá de 92 não havia progressão de regime, tinha que cumprir integralmente em fechado, bateu no Supremo Tribunal Federal. Perfeito. E eles alteraram a legislação por conta de direitos humanos, todo detento precisa aí ter progressão de regime. Esse é um ponto sensível? Eu acho que não, porque o que a Suprema Corte definiu é que não pode cumprir 100% no regime fechado. A gente colocou 85%. Poderia ter colocado até 95%. Então, a gente está trabalhando para afastar essa possibilidade. E exatamente o mesmo caso de trabalhar em cima da lei antiterrorismo. Porque a gente trabalha nos bastidores e vai ouvindo, olha, e o presidente Hugo Mota, eu tenho que fazer um justo reconhecimento a ele, que em vários pontos sofreu críticas nossas da direita, ainda sofre por algumas pautas, mas nesse caso específico do PL 5582, ele sustentou literalmente uma artilharia pesada toda do governo federal e manteve meu nome. O governo federal, ele não aceitou a designação do meu nome para a relatoria, porque eles sabiam que eu não ia fazer o que eles fizeram, apresentar uma legislação que veio do governo federal com a previsão do faccionado privilegiado, com pena de 1 ano e 8 meses de prisão para um membro do PCC ou do Comando Vermelho. É em regime aberto do cumprimento de pena. Esse é o governo federal, que fala que traficante é vítima, que o próprio presidente da República já falou, há pouco tempo atrás, que não aguentava ver mais os policiais oprimindo o jovem só porque roubavam o celular para tomar uma cervejinha. Do ministro da Fazenda, que andou dando os pitacos da segurança pública, que não sabe absolutamente nada de economia, quiçá de segurança pública, que há pouco tempo atrás, quando concorreu como candidato a governador de São Paulo, defendeu publicamente a política de desencarceramento em massa da população carcerária. É justamente o contrário do que a gente pensa, defende, estuda e sabe que funciona a segurança pública. Nós estamos recuperando com essa legislação
o Instituto da Pena de Prisão no Brasil, que hoje está desmoralizada. Eu falo, quantas vezes a gente não participou aqui, eu falava para vocês, nós prendemos 14, 15, 30 vezes o mesmo criminoso por cometer crimes graves. Agora, com no mínimo 70% para o réu primário, que é difícil, né? Ter membro de organização criminosa réu primário para esses tipos penais, eles vão cumprir 80%, 85% da pena em regime fechado. Vamos incluir o Piotto na conversa, diga. Deputado, eu vou beber na fonte do que disse a Paula aí em relação a interpretações de juízes. A legislação atual, eu nem sei se é culpa da legislação atual, mas é fato que os juízes começaram a interpretar de uma maneira muito leniente. Casos do STJ em relação à abordagem policial competente, um policial militar em cidades do interior, o senhor conhece essa história muito bem, desconfiava de um veículo, abordava o veículo, apreendia drogas, apreendia armas, aí ia no STJ e o juiz falava assim, não, mas essa abordagem não foi correta. Bom, mas o policial devia ser aplaudido, porque ele descobriu uma coisa que ninguém estava vendo, e é o trabalho dele. Mas vamos lá. O senhor tem algum receio, porque eu escrevi, inclusive, aqui para o site da revista, que a legislação agora, pelo que eu li a legislação, ela deixa muito claro qual é o entendimento do parlamento, que é quem faz as leis. Não está dando brecha para o juiz fazer interpretações para ser leniente com o crime. O senhor teme que isso possa acontecer, apesar do texto ser muito claro do endurecimento no tratamento do crime no Brasil? Olha, impossível não é, mas é pouco provável. Porque a gente tomou um cuidado, e por isso a importância do mundo real para o mundo penal que eu comentei, e até a defesa que o presidente da Câmara fez do meu nome, falou, olha gente, vocês estão reclamando do Derrite, o Derrite é parlamentar federal, está no segundo mandato, tem 7 anos de deputado, e é secretário de Estado da Segurança Pública há 3 anos do maior estado da federação. Então eu estou unindo a prática com alguém que é parlamentar. Nesse ponto, a gente procurou amarrar o máximo possível pontos na legislação e critérios objetivos para que evitasse essa subjetividade da interpretação do Poder Judiciário, inclusive resolvendo alguns problemas que eles criaram. Eu falei da decisão do STJ que não permitiu o concurso material de penas. Tem um outro ponto, o parágrafo 9º, salvo engano, do artigo 2º da legislação, do PL 5582, diz o seguinte, que os crimes praticados e previstos nessa legislação são passíveis de conversão em prisão preventiva. O que eu estou querendo dizer em outras palavras? Que eu não, infelizmente, seria declarado inconstitucional se eu falasse que obrigatoriamente os crimes praticados nessa lei devem ser convertidos em prisão preventiva durante a audiência de custódia. Como eu não posso falar e gerar essa obrigatoriedade, porque seria interpretado e seria inconstitucional, eu falei, os crimes previstos e praticados, os tipos penais praticados no bojo dessa legislação são passíveis de serem convertidos em prisão preventiva durante a audiência de custódia. Eu fiz a menção expressa na legislação, para que um juiz tenha que se manifestar caso ele decida. Então, se ele decidir ao contrário, eu quero liberar numa audiência de custódia, ele vai ter que decidir. No parágrafo 3º, eu coloquei os crimes praticados os tipos penais previstos nessa lei são insuscetíveis de graça, de indulto, de livramento condicional, para ir amarrando e evitar essa política de desencarceramento, que a gente sabe que essa subjetividade do Poder Judiciário acaba acontecendo isso. A gente perguntando aqui no chat sobre a questão da previsão da audiência de custódia. Qual foi a modificação, então, sugerida pelo projeto em relação à audiência de custódia mesmo? A gente deixou claramente, objetivamente previsto que todos os crimes praticados nessa lei são passíveis de serem convertidos em prisão preventiva. Porque o que acontece? Na audiência de custódia, é uma audiência que 24 horas depois da prisão, o indivíduo é submetido lá à presença de uma autoridade judicial, de um juiz de direito. E durante essa audiência, o juiz vai decidir que aquele preso em flagrante continua preso, ou seja, converte em prisão preventiva, ou tem o benefício de responder em liberdade. E a gente já deixou claro na lei, os crimes praticados nessa lei são passíveis de conversão em prisão preventiva. Então o juiz passíveis, mas não é discricionário do juiz? Você dá se eu colocasse obrigatoriamente convertidos, seria inconstitucional. Isso já foi objeto de análise na Suprema Corte. Mas eu dei uma forçada maior ainda. Eu vou invertir o ônus da prova. A verdade é essa. Para soltar, o juiz vai ter que gastar uma tinta boa da caneta justificando. E aí cabe ao Ministério Público, que é o titular da ação, recorrer dessa soltura. Deixa eu jogar para o telão. Rodrigo Constantino. Boa noite, deputado. Parabéns pela relatoria, tá? O projeto realmente caminha na direção certa, tá claro isso, endurece penas.
E o senhor mesmo mencionou como concessões necessárias na política a questão dos grupos terroristas, que isso aí seria inconstitucional e o Senado poderia mexer nisso. Minha pergunta vai exatamente nessa linha. Qual a preocupação que o senhor tem agora que esse projeto seja modificado no Senado sob a relatoria de alguém como Alessandro Vieira? Existe sim uma preocupação, Constantino. Prazer falar com você. Feliz em te ver bem aí. Existe uma preocupação, claro, mas o mais importante é que durante toda a tramitação e a construção desse projeto, o próprio senador Alessandro Vieira entrou em contato comigo algumas vezes, o senador Moura entrou em contato comigo algumas vezes, o senador Flávio Bolsonaro, o Rogério Marinho, perguntando sobre alguns aspectos do projeto. Então, ele, de certa medida, até participou já da elaboração. Então, eu vejo como natural. É natural que aconteçam mudanças. Eu só espero que elas aconteçam para melhor, que elas não desconfigurem o pressuposto principal de endurecimento das penas e descapitalização de empresas que fazem aí a lavagem de dinheiro do crime organizado, muito menos no aspecto do regime de cumprimento de pena, uma espécie de afrouxamento do período mínimo aí a ser cumprido em regime fechado, muito menos essa obrigatoriedade do sistema penal federal para a liderança dessas organizações criminosas. Existe uma preocupação, mas também existe uma certa tranquilidade, porque toda alteração feita, caso seja feita, é natural que aconteça, até acho que vai acontecer, essa matéria volta para a Câmara dos Deputados, quem dá a palavra final. Aí sim a Câmara vai poder, esses 370 deputados que votaram a favor, vão poder se manifestar. Se aquelas mudanças previstas foram realmente para melhorar e caminharam no mesmo sentido de endurecimento ou foram no sentido contrário, de um afrouxamento da legislação. Daí a gente tem a possibilidade de votar o texto original aprovado na Câmara.